Eu preciso falar para vocês o que é a cadeia produtiva dos vegetais frescos. O que é essa cadeia? Por onde vai surgir essa rastreabilidade? O que isso vai fazer? De que ponta a que ponta isso vai ser levado? Bom, gente, a cadeia produtiva de vegetais frescos é um fluxo entre a origem e o consumo dos vegetais. Ou seja, ele vai abranger desde aquela produção primária, desde o plantio realmente, até a comercialização, exportação ou importação dos vegetais. Como eu mencionei antes, não só os vegetais que são produzidos aqui no Brasil têm que passar por esse procedimento. Aqueles que são importados para cá também têm. E a gente tem que trazer alguns conceitos bem importantes para a gente poder começar a compreender como se dá essa cadeia, esse fluxo. O primeiro deles, o que é o consumidor? Quem é o consumidor desse vegetal fresco? Bom, gente, o consumidor é o destinatário final do produto, assim como lá no Código de Defesa do Consumidor. É aquele que vai comer, no fim, aquele que vai consumir, aquele que vai ingerir, aquele que, por fim, vai restar com o vegetal fresco. E o que é insumo? O insumo, no caso da rastreabilidade, isso é previsto na Instrução Normativa Conjunta também, é o todo fator de produção utilizado com o objetivo de proteger ou nutrir o vegetal fresco. Então aqui vai entrar desde o adubo ou o calcário, que é muito comum aqui na minha região para correção de solo, até mesmo os defensivos, os pesticidas, os bactericidas e todos os outros defensivos que vão ser importantes nessa cadeia. Mas o que é essa cadeia na prática, Luiz? Olha, eu vou citar o exemplo aqui do nosso grupo, do nosso condomínio rural ou da nossa unidade produtora de alho. Bom, a cadeia produtiva, gente, ela funciona da seguinte forma. Eu produzo o alho. Então, olha, na fazenda, o primeiro ponto que eu tenho o aspecto da rastreabilidade na fazenda, plantei. Ou até antes, no caso de tratamento da semente, mas aqui eu estou começando com o plantio. Plantei o alho, beleza? Fui lá, fiz as aplicações, fiz a irrigação, coloquei o adubo, o calcário, que é imprescindível, principalmente aqui na minha região. Corrigi o solo, levei a tudo isso. A partir disso, levei para o nosso barracão agrícola. Fiz a colheita, levei para o nosso barracão agrícola para fazer o pós-colheita. O pós-colheita, no caso do alho, como eu já disse, ele é muito simples. Então, eu vou limpar, vou classificar pelo tamanho, vou classificar se ele é perfeitinho ou se ele é um pouquinho torto para algum lado, se ele está faltando algum dente, eu vou retirar. A partir disso, vou limpar, cortar ele bonitinho, encaixotar. Próximo lapso da cadeia produtiva, vou transportar. Olha, eu vou vender para um vendedor. A gente fala muito comprador de alho. Quem é o comprador de alho? É o intermediário. Geralmente é quem vai até o barracão agrícola, compra o nosso produto e revende para algum lugar. Pode ser o Ceasa, pode ser diretamente para o supermercado, pode ser que ele vá exportar esse produto. Então tem tudo isso, essa transportadora. Aqui no nosso caso, vamos citar o caso mais comum aqui do Brasil, que eu acho que a maioria dos vegetais frescos passam por isso, o Ceasa, o Ceagesp. Então o comprador de alho, ele vende para geralmente um box no Ceagesp ou no Ceasa, dependendo da região onde você está. E aí a gente entra numa próxima parte dessa cadeia produtiva. O que o Ceasa faz? Aqui na minha cidade, por exemplo, é muito comum que as frutarias, os supermercados, aqueles que, claro, não têm uma rede de suprimentos muito grande, eles vão até o Ceasa. Então eles vão até lá e compram, por exemplo, uma caixa de alho e levam para o supermercado, coloca lá para vender. A partir disso, a gente tem o consumidor final, que vai até o mercado, vai lá, pega o alho na própria gôndola ou compra aquele ensacadinho, que vem várias cabecinhas num saco de plástico, e leva para casa para consumir. Isso é a cadeia produtiva, gente, de forma bem explícita, de forma bem exemplificativa. E por que eu tô falando tudo isso? Por que eu tenho que explicar o que é a cadeia produtiva? Para a gente voltar lá no início de novo, no plantio. Gente, não adianta nada eu ter um procedimento que tem o intuito de avaliar a quantidade ou os resíduos tóxicos em um alimento se eu não separar ele por etapas. Por isso que eu tenho uma cadeia produtiva. Mas essa separação por etapas, ela começa desde o plantio, ou antes mesmo, desde o tratamento da semente. Vou explicar para vocês de uma forma mais simples. Vocês já devem ter visto um pivô, né? Para quem não sabe o que é um pivô, o pivô funciona da seguinte forma. Ele é redondo e no pivô, você tem um centro, um eixo, e ele tem uma estrutura que ele realmente irriga, ele joga água, ele faz, o Alex até mencionou um termo legal, ele falou, você faz chover do céu, exatamente isso que ele faz. Então ele faz chover, ele vai rodando ao redor da estrutura e vai irrigando todos aqueles pontos. Então, por que eu estou te falando isso na prática? Porque, gente, se você tem um pivô, por exemplo, de 100 hectares, é impossível você plantar esse pivô em uma semana. Lembrando que eu estou citando aqui o exemplo do alho. No caso do alho, o plantio é manual. Então, cada cabecinha de alho que você tem na sua casa, ela foi plantada por um colaborador rural. Ele foi lá, colocou o dentinho de alho virado para o lado certo, para baixo, cobriu com a terra. E o que isso impacta na rastreabilidade, Luiz? Olha, se eu não consigo plantar
100 hectares de alho numa semana, eu vou ter que separar esse pivô em lotes. E como que funciona essa separação em lotes? Gente, vocês podem imaginar que o pivô, que é essa estrutura que irriga do céu, ela é uma pizza. Qual que é o lote 1? A primeira fatia. Qual que é o lote 2? A segunda fatia. Qual que é o lote 3? A terceira fatia. Não tem necessidade de todos os lotes serem do mesmo tamanho, terem a mesma quantidade de hectares, por exemplo. O que se exige, no caso da rastreabilidade, é que eles sejam separados em lotes ou talhões, que também se fala muito na fazenda. Então, você tem o lote ou talhão 1, o lote ou talhão 2, que é uma fatia de pizza. Por quê, gente? O lote 1, muito provavelmente, ele vai ter um tratamento diverso do lote 2. Pode ser que não, pode ser que eles tenham as mesmas margens, os mesmos problemas. Mas na prática, o lote 1 e o 7, por exemplo, talvez não tenham. Em que sentido que você está falando isso? Pode ser que o lote 1 não tenha tido bactéria, mas o lote 7 sim. Então, no lote 7, eu tenho que aplicar um bactericida. E no lote 1, não. E o que isso implica? Se eu estou falando de um procedimento que tem o intuito, realmente, de revelar, de rastrear as aplicações de defensivos em um vegetal fresco, se no lote 1 eu não tenho defensivo e no lote 7 eu tenho, o registro é diferente. Por que isso é importante lá na frente, Luiz? Olha, se o lote 7 fez mal para alguém e o lote 1 não fez, talvez a diferença tenha sido o defensivo que eu apliquei. Pois se eles tiveram o mesmo tratamento durante toda a cadeia produtiva, o que diferenciou ele talvez tenha sido esse defensivo. Lembrando que, gente, eu vou falar um pouquinho sobre o caderno de campo lá na frente, mas por que a rastreabilidade ela é tão importante e ela acaba tendo que ter uma aplicação tão imediata? Por um simples fato. Você tem que fazer ela desde o início. De que jeito, Luiz? Como assim eu tenho que fazer ela desde o início? Imagina só, quando você está vendendo o produto, você tem que voltar e pegar a data, a dosagem e o defensivo que você aplicou de forma retroativa em 10 lotes diferentes. Você tem que ter todos esses registros. Esses registros, eles têm que ser guardados por você e a gente vai ver os prazos mais para frente. Então, gente, por que o lote é tão importante? Qual que é o intuito do lote? Você poder separar, diferenciar aquele produto do próximo. Ou seja, o que tem diferente no lote 1 e no lote 2? E se fizer mal para alguém lá na frente? Qual que é a diferença dos dois? O que eles passaram? Porque, gente, você não vende só um lote. Como a gente vai ver, a gente tem também os lotes consolidados. O que é um lote consolidado? Por que é importante eu saber o que é um lote consolidado? Eu tenho o lote 1, como eu disse, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por exemplo, nós lá plantamos alho. A gente não vende para fazer tempero, mas suponhamos que a gente vendesse para fazer tempero. Quando eu vou vender para fazer tempero, a pessoa talvez queira uma quantidade muito grande de alho. O que isso quer dizer? Talvez só um lote meu não vai atender. Vou citar um exemplo mais prático para a gente compreender de uma forma mais próxima, talvez, da realidade de todo mundo. Tomate. Quem aqui já comeu ketchup? Uma coisa muito normal, né, gente? Vocês já imaginaram a quantidade de ketchup que é feita no Brasil hoje? Quantidade de pizza, sei lá o que é comido. Então, gente, nós temos vários lotes dentro de um produtor. Imaginem que nós temos vários produtores agora de tomate. Nós temos o José, a Maria e o João. Os 3 produtores têm vários lotes e eles ainda são diferentes. Então, eles trataram de forma muito diferente. Só que uma grande empresa que produz ketchup, ou massa, ou extrato de tomate, ela comprou dos 3. Por quê? Eles são pequenos produtores e com um lote deles, eles não conseguem atender a demanda que eles têm. Ou seja, eles não conseguem produzir a quantidade de ketchup que eles precisam vender para o supermercado ou para o destinatário deles. Então, eles compram desse pessoal todo. E aí a gente tem um lote consolidado. Porque do lote 1 ao 7 do João, do lote 1 ao 8 da Maria e do lote 1 ao 9 do José, ela juntou tudo em um tanque só e fez. E a gente tem os lotes consolidados a partir daí. Ou seja, é aquele lote que é oriundo do lote consolidado. É a mistura, é aquele que é oriundo de mais lotes de origens diferentes. E ele pode ser tanto do mesmo produtor rural originário, o mesmo produtor rural primário, quanto de vários produtores rurais com lotes diferentes. Vocês viram qual que é a importância de fazer a diferença de lote? Fazer o registro de aplicação? E, gente, depois eu vou trazer a listinha aqui do que é necessário, o que a lei prevê que seja obrigatório para cada um, para que vocês compreendam o quanto isso é sério. E agora vocês já imaginaram o quanto é difícil fazer isso de forma retroativa na hora da venda? Sendo que em alguns lugares, vários na verdade, vários CEASAs, eles já não aceitam mais comprar de quem não faz rastreabilidade. Então, corre o risco do seu cliente, ou se você for produtor, chegar lá, você planta amora, por exemplo, que é um vegetal fresco também. Plantou amora, colheu a amora, vai vender lá no CEAGESP. Quando você vai vender lá, a pessoa te fala assim, olha, você fez o rastreamento dele, dos resíduos tóxicos? Se você falar assim, não, o que é isso? Não fiz. Ele se nega a comprar. Dependendo do público consumidor, ele se nega a comprar. Isso dificulta a sua comercialização, porque você não está adequado a um procedimento legal. Então, fiquem atentos, pessoal. Isso pode ser uma perda de oportunidade de negócio, inclusive.